Oi, meu nome é Gabriel Silvério, eu sou o número 11 do terceiro C e nesse portfólio eu vou falar sobre a evolução das plantas através dos 4 grupos. Vou começar com o primeiro grupo, as briófitas, que tem como representante bem comum e bem popular os musgos. As briófitas, que foram as primeiras a conquistar o ambiente terrestre, têm como características principais que elas são avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores de seiva, o que faz com que elas tenham um pequeno porte, e elas têm dependência da água para a reprodução. Em sua anatomia geral, elas não possuem tecido verdadeiro, possuem rizoides nos lugares das raízes, cauloides no lugar dos caules e filoides no lugar das folhas. Ela tem como geração dominante, que fica por mais tempo, a fase gametófita. O ciclo de vida das briófitas ocorre pela alternância de gerações. Gametófito, que é a maioria, que é um N só, e esporófito, que são 2 Ns. O esporófito cresce sobre o gametófito, como dá para perceber aqui nessa imagem. Agora para o segundo grupo, que são as pteridófitas, que foram as primeiras plantas vasculares. Como características principais, elas são vasculares, como eu acabei de dizer, possuindo o xilema, que é responsável pela condução de água e sais minerais das raízes até as folhas. E lá nas folhas ocorre a fotossíntese, transformando essa seiva bruta em uma seiva elaborada. E o que conduz a seiva elaborada é o floema, que conduz das folhas até o resto da planta. Tem como geração dominante o esporófito, a planta adulta que vemos. Como eu falei, elas possuem tecido verdadeiro, raízes, caules e folhas. As folhas grandes podem ser chamadas de frondes e as pequenas folíolos, que é como se fosse a folha da folha. Como outra característica, elas dependem de água para a reprodução. A água transporta os esporângios até um lugar propício, onde eles caem e germinam, formando um gametófito bissexuado, com um formato semelhante a um coração. O gametófito apresenta arquegônios, que são responsáveis pela produção de vários anterozoides. E na presença da água, o anterozoide flagelado nada até encontrar a oosfera. Então ocorre a fecundação e um zigoto é formado. O embrião então inicia seu desenvolvimento formando o báculo, que são as folhas jovens, que elas então crescem em fronde, aí tem os soros e depois ocorre todo esse ciclo novamente. Lembrando que estou falando da evolução das plantas. Então, as próximas plantas também são vasculares e também possuem tecido verdadeiro. Vamos agora para o terceiro grupo, gimnosperma, que são as primeiras plantas com sementes. E as sementes servem para a proteção e dispersão do embrião. Como exemplo para as gimnospermas, eu vou utilizar do pinheiro. No pinheiro, tem como estrutura reprodutiva os estróbilos, ou também chamados cones, que podem ser masculinos ou femininos, sendo o estróbilo feminino maior e produz os óvulos, e o estróbilo masculino produz o grão de pólen e é bem menorzinho. Diferente das pteridófitas e briófitas, não depende da água para sua reprodução, porque a polinização dos seus esporos é realizada pelo vento. A gimnosperma tem como geração dominante o esporófito, no caso, a árvore do pinheiro. Vou falar agora do quarto grupo, e último, as angiospermas. Elas são o grupo mais diversificado e evoluído. Elas produzem flores que servem para a atração de polinizadores como abelha e beija-flor e esses animais, e frutos, que servem para a proteção e dispersão da semente. Nas angiospermas, o ovário da flor se desenvolve em um fruto, protegendo a semente. Tem como classificação monocotiledôneas e dicotiledôneas. A polinização ocorre por diversos agentes, tanto os insetos, aves ou até mesmo o vento, que pode espalhar o pólen. As angiospermas têm diversos tipos de representantes, podendo ser árvores frutíferas, cereais, gramíneas, flores ornamentais e demais plantas com flores e frutos. Foi demonstrado a ordem evolutiva das plantas, e os saltos evolutivos foram: primeiramente, as briófitas foram as mais básicas, e depois foi desenvolvido os vasos condutores nas pteridófitas, as sementes nas gimnospermas e as flores e frutos nas angiospermas. É isso aí, muito obrigado, espero que eu leve nota inteira, é isso aí.